Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal A Voz da Bíblia Sagrada. Este canal tem mais de 100 vídeos à sua disposição. Por favor, inscreva-se, você não paga nada com isso e você está nos ajudando muito, tá bom assim? Então, vamos falar hoje sobre um tema muito interessante que está aí na internet e sendo muito badalado, certo? E eu já ouvi vários teólogos a respeito desse assunto e quero, através do canal A Voz da Bíblia Sagrada, também dar uma opinião a respeito disto. É sobre aqueles vídeos que estão relacionados à profecia de Apocalipse, capítulo 9, versos 10 em diante. E tem muita coisa aí na internet, eles passam lá os vídeos e algumas pessoas já estão muito impressionadas com isso. Então, eu vou falar durante esse vídeo sobre aquele assunto, né? Os vídeos que eles relacionam com a profecia lá de Apocalipse 9 e 14, tá bom? Em diante. Nós vamos em frente. Eu coloquei aqui Apocalipse 9 e 14 e coloquei algumas imagens do rio Eufrates, porque é justamente isso que fala, né, naqueles vídeos. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que eu pesquisei em diversos sites sérios e não encontrei nada que me dissesse que aqueles vídeos são sérios, né? São feitos por pessoas honestas. Não encontrei é, identificação, né, de quem produziu o vídeo. E então fica difícil de acreditar naquilo, certo? O que é que está dizendo o vídeo? Que alguns arqueólogos escavando aí nas margens do rio Eufrates ouviram gemidos e barulhos de correntes, né, debaixo da terra, e aí logo isso foi relacionado com aquela profecia de Apocalipse 9, 14, dos quatro anjos que estão presos junto ao Eufrates. Bem, eu pesquisei e percebo que aqueles vídeos têm muito a ver com montagem. Como eu tenho um teólogo que eu tenho eu acredito muito nele, que é o teólogo Rodrigo Silva. Ele também é arqueólogo, né? Ele é pastor, arqueólogo, teólogo, e ele também não acredita que aqueles vídeos sejam verdadeiros, tá bom? Então eu sigo o raciocínio dele. Eu não acredito que seja verdadeiro. Então o que é que eu vou falar hoje? Eu vou falar hoje sobre o seguinte assunto: quem são esses anjos, né? Porque Deus, lá em Apocalipse, ao falar com João, falou daquela forma. Será que aquilo não é uma forma pedagógica que Deus estava usando para que os homens daquela época entendessem, né, a grandeza de Deus, que Ele é maior do que tudo, né, e que Ele tem todo o poder? Claro, quando eu estudei Apocalipse, fiz especialização, eu estudei todas aquelas escolas do Apocalipse: futurismo, preterismo, historicismo, alegorismo. Tem muita coisa no Apocalipse que é alegoria, outros são é, baseados na história, né? Não nem que sejam baseados, mas é Apocalipse acompanhando toda a história da humanidade, e outras coisas são futuristas, são do futuro, outras coisas são do passado. Eu nunca uso apenas uma escola para analisar o Apocalipse. Além de usar as escolas todas dentro do texto que eu vou analisar, eu coloco as referências em outros textos na Bíblia Sagrada, porque eu sempre digo, para mim, a Bíblia está sempre acima do teólogo e nunca o teólogo acima da Bíblia. O teólogo diz uma coisa, eu vou conferir na Bíblia para ver se o que o teólogo disse é verdade, tá bom? Então vamos em frente. Vou passar o texto diretamente para você. Leia comigo, acompanhando a leitura. Apocalipse 9, 13 a 16. Diz assim: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta:
solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande Eufrates, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Bem, dentro desse texto, eu quero falar para você o seguinte: há muita interpretação na internet, certo? Eu coloco neste texto uma parte preterista e outra parte futurista. Eu acredito que vai acontecer ainda, certo? Então, eu acredito que quando Deus falou dessa forma para João e fez uma relação com o rio Eufrates e com esses 4 anjos, Deus se referiu ao passado, justamente à Torre de Babel, né, que o pessoal tanto fala lá do Gênesis. Deus se referiu ao passado e Deus se referiu também o que vai acontecer no futuro da humanidade, que, na minha ótica, ainda não aconteceu e haverá de acontecer. Essa profecia, no meu entender, eu aplico aquelas 2 escolas e ainda busco, né, em outros livros, como Daniel, como Ezequiel, Zacarias, enfim, vários outros livros, até no Novo Testamento também, algumas cartas, os evangelhos. Eu procuro conferir e percebo que sim, ainda está para acontecer algo relativo a essa profecia, certo? Tá bom? Mas, quanto àquelas imagens, eu descarto a possibilidade de aquilo ser real, de ser verdadeiro, e que se relacione aquilo com essa profecia, certo? Tá bom assim? Então, vamos em frente. Vamos ver se a gente consegue hoje, baseado na história, ver por que Deus falou dessa maneira, e será que eu tenho razão ou não, né? Você pode dar a sua opinião. Eu vou trazer aqui apenas um relato histórico, né, da história, conferindo com a Bíblia e procurando entender a pedagogia de Deus dentro desse texto de Apocalipse, tá bom? Bem, eu coloquei aí quem são os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, conforme Apocalipse 9:14, né? Então, o rio Eufrates realmente está secando, tem arqueólogos ali bisbilhotando, tem muitos, mas eu prefiro, como não encontrei nada de verdadeiro naqueles vídeos, né, algo que eu pudesse ver, não, isso aqui vem de uma fonte séria, eu não posso acreditar naqueles vídeos, mas vou trazer hoje um relato histórico, porque Deus utilizou o rio Eufrates nesse texto e porque Deus falou nesses 4 anjos nesse texto. Vamos tentar entender isso, casando a história, as histórias sumerianas e babilônicas com o que esse texto diz. Ora, veja você, os judeus tinham muito conhecimento dessas histórias que eu vou falar agora, certo? Bem, primeiro, por que Deus se relacionou ao Eufrates? O Eufrates é muito famoso. E quando você abre coloquei até um mapa aí, né? O Eufrates muito longo, pode observar aí. Se você quiser aumentar na sua tela, você pode aumentar. E eu coloquei Gênesis 2:10 a 14, que fala dos 4 rios, né? Que vinha um rio do Éden e depois ele formava 4 rios. E o quarto rio desses rios era o Eufrates. Então, Gênesis 2:10 a 14, se você conferir na sua Bíblia, você vai encontrar. Então, com certeza, o texto lá de Apocalipse, da forma que foi transmitido por Deus a João, é uma forma pedagógica de nos ensinar, e ensinar a João, os cristãos daquela época e os cristãos de hoje e os cristãos que virão no futuro. Tá bom? Então, vamos em frente. Aqui eu já dei uma aumentada aí no mapa, e eu vou voltar lá ao Gênesis, né? Gênesis 10:10, certo? E Gênesis 11:1 a 32. É muito longo, você pode ler na sua casa esse texto. Mas aí, o que eu quero resumir, eu vou falar aqui,
para o vídeo não ficar muito longo, é que na genealogia lá de Gênesis 10:10, aparece uma figura chamada Nimrod, né? E Nimrod foi quem, na verdade, procurou construir uma cidade, a cidade de Babilônia. Aí, quando você pega o Gênesis 11:1 a 32, você vai. Eu até fiz uma setinha indicando aí. Tá aqui a seta, né? Eu vou passar o mouse aqui por cima para você ver, ó. Gênesis 11:1 a 32. Eu botei a seta direto para a Babilônia, que está aqui no mapa, né? Babel, a Torre de Babel. Bem, esse relato de Gênesis fala sobre a Torre de Babel. E muitas pessoas têm lido sobre a Torre de Babel e não têm entendido. Muitas pessoas ficam pensando, eu já vi pessoas até indagar isso, porque lá um texto na Bíblia que diz que vamos confundir a língua dos homens, porque senão eles sobem para cá e tal. E, na verdade, ali é uma linguagem alegórica, certo? Deus desceu realmente e confundiu a língua dos homens? Sim, isso aí é real. Isso eu acredito como real. Mas a questão de os homens subir até Deus, essa daí eu vou explicar daqui a pouco para você, você vai entender porque a Bíblia trouxe esse texto, tá bom? Então, na verdade, eu creio que Deus deu um ensino pedagógico mostrando quem agiu lá na época de Babel, né? Aí em Gênesis 11:1 a 32, e quem vai agir no futuro, né? No futuro da humanidade. Eu creio que essa linguagem de Deus aí é pedagógica, tá bom? Então vamos em frente. Primeiro, eu vou logo direto ao assunto. Conforme você viu naquele mapa, ali foi construída a cidade de Babilônia e ali, encostado a Siná, foi construído a Torre de Babel, certo? A Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? Certo? Nós vamos trazer para você algumas coisas, né, sobre isso. Bem, em primeiro lugar, a Torre de Babel, ela foi construída com o objetivo de os homens não se espalharem sobre a face da terra, porque é isso que está dizendo lá na Bíblia, e Deus ordenou que eles se espalhassem. E aqueles homens que construíram a Torre de Babel, eles não adoravam ao Deus de Israel, ao Deus Jeová, certo? Eles não adoravam a esse Deus. Eu vou mostrar a você a quem eles adoravam. Então, eles adoravam a Anu, né? Anu era um deus na mitologia sumeriana e também babilônica, e segundo os sumérios, ele era o senhor das constelações, o rei dos espíritos e dos demônios, e também tido ainda pelos sumerianos como juiz dos homens e dos deuses, e pai dos Anunnaki. Daqui a pouco eu falo para você como o que foram os Anunnaki. Quero já alertar você que não confunda Anunnaki com Nefilins, certo? Os Nefilins são antes do Anunnaki. Vamos em frente. Quem eram os Anunnaki? Os Anunnaki eram considerados como sendo descendentes de Anu, ou seja, Anu, né? O deus sumério do céu. E a sua consorte, a deusa da terra, que era Ki. Segundo Samuel, Samuel Noá, ele associa Ki com a deusa mãe suméria Ninuzaki, né? Ninuzaki. Então, afirmando que eram originalmente a mesma figura. Essas questões aí, eu coloquei a bibliografia aí embaixo para você depois, se quiser futuramente conferir por que eu estou dizendo isso, tá bom? Então, veja só, aqueles homens que construíram a Torre de Babel, eles não adoravam o Deus que nós adoramos hoje. Eles adoravam a esses deuses pagãos, certo? Vamos em frente. O que era a Torre de Babel? Na verdade, a Torre de Babel era um zigurate sumeriano. O que eram os zigurates? Eram
torres gigantescas, prédios grandes que os homens construíram. E o objetivo era também, nesses prédios, adorar aos seus deuses. E eu trouxe justamente esse texto aí, justamente para mostrar a você como a Bíblia é verdadeira. Quando a gente lê aquela história da Torre de Babel, tem muitos ateus, ou pessoas que não são ateias, que não são ateístas, essas pessoas dizem que aquilo ali é um conto de carochinha, né? Muitos dizem isso, não são poucos. Mas em escavações naquela região ali, em 1872, George Smith descobriu um tablet cuneiforme que trazia informações sobre o zigurate de Babel, ou seja, aquela torre lá de Babel. E as informações eram as seguintes, eu coloquei aí entre aspas, a edificação desta torre ofendeu a todos os deuses. Numa noite, os deuses deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram seu progresso. Veja que coisa interessante, né? Eles, os construtores, foram espalhados e sua língua se tornou estranha. Qual é a fonte que o trouxe dessa informação? Desse tablet com esses escritos cuneiformes e que foram interpretados. Essa fonte você pode... Tem outras fontes, mas eu trouxe exatamente da fonte, o livro Escavando a Verdade, de Rodrigo Silva, né? Então, é uma fonte muito confiável. Então, vejam bem, vamos agora colocar os pingos nos is. Nós cristãos, quando lemos aquele texto da Torre de Babel, às vezes nós, por não conhecermos a história, as lendas sumerianas, babilônicas, então nós, às vezes, desconhecemos algumas coisas que os judeus da época conheciam muito bem. Conheciam porque eles antes de ler a Bíblia, eles leram essas coisas, certo? Então, eles conheciam muito bem. Então, esse zigurate, Torre de Babel, na ótica dos babilônicos e dos sumerianos, conforme esse escrito cuneiforme aí que foi interpretado, foi destruído não pelo Deus de Israel, mas pelos deuses que não se agradaram daquilo que os homens fizeram. Deu para você entender? Então, para os cristãos, claro, foi Deus Jeová que desceu e destruiu tudo e modificou a língua dos homens. Para os sumerianos e os babilônicos, foram os deuses que não se agradaram e desceram todos e destruíram e ainda tornou a língua do pessoal estranha. Tá bom? Então, veja para você como sempre tem um fundo histórico bom para a gente ir atrás, tá bom? A Babilônia, agora eu vou voltar mais às lendas babilônicas, e não lendas somente, mas a história mesmo. A Babilônia tinha o seu deus nacional, que era Marduk. E havia mais 3 divindades babilônicas auxiliares a Marduk, que eram Dânkina, Nergal e Mab. Esse relato é do ano 1590 a 1155 a.C. Então, não estou dizendo aqui, não estou falando aqui contos de carochinha, né? Estou falando baseado em algo que ficou escrito. Aí eu deduzo agora, vejam bem, aí você tem 4 divindades pagãs que eram adoradas lá na Babilônia. Aí, deixa eu dizer para você também, Babilônia para os judeus é terrível, porque se foi algo que marcou muitos judeus, foi o exílio babilônico, certo? Muito. Os judeus ainda hoje têm traumas disso, tá bom? Então, aí eu começo a pensar, né? E não só eu. Eu já encontrei vários teólogos que seguem essa minha linha de raciocínio, certo? Não estou aqui batendo martelo, estou aqui
buscando na história, nos textos bíblicos, dar uma interpretação razoável para o assunto. Por que Apocalipse 9, 13 a 16 cita 4 anjos presos ao rio Eufrates e que deverão ser soltos? Bem, Deus falou de uma maneira que os antigos poderiam entender e nós hoje também entendemos. Por que os antigos poderiam entender? Porque os antigos judeus, que foi para quem João escreveu, né? Os judeus da época de João, tinha também cristãos gentios convertidos, mas eu tenho certeza que os judeus, talvez não todos, mas alguns entenderam porque conheciam essas histórias da Babilônia, certo? Então, Deus falou dessa forma para que eles entendessem e nós entendêssemos hoje. Então, eu fico admirado com a maneira pedagógica de Deus ensinar a nós. Para mim, é uma maneira maravilhosa. Pode ser, sim, que a referência de Apocalipse é dada enquadrando esses deuses pagãos. Ou seja, que para nós cristãos são demônios, para os judeus também, aqueles deuses eram demônios. Então, vamos ver por que isso. Bem, esses deuses, né, porque Deus relacionou Apocalipse 9, 13 a 16 com o rio Eufrates e com 4 anjos que foram presos. Se nós voltarmos lá na história da Torre de Babel, que eu acredito que é real, é verdadeira a história, então Deus destruiu aquela torre, aqueles homens tinham feito aquilo, quando a Bíblia diz lá que eles estavam querendo alcançar Deus, não era o Deus de Israel, eles estavam querendo alcançar Marduk, e estavam querendo alcançar esses deuses, né, auxiliares, e não só esses, havia muitos demônios que eram administrados por Marduk, certo? Se você for se aprofundar nas lendas sumerianas, babilônicas, tal, nas histórias, você vai entender isso. Então, os homens fizeram com esse objetivo para ficar próximo desses deuses e de lá de cima administrar os demais que ficassem embaixo, certo? Com a orientação dos deuses. Esse era o pensamento daqueles homens. Então, por isso, naquele escrito cuneiforme, que é de babilônicos e de sumerianos, aquele escrito fala dos deuses que vieram e destruíram. Mas na Bíblia, que é a palavra de Deus, e foi Moisés que escreveu este texto, fala de que foi o Deus de Israel que desceu e destruiu e confundiu a língua dos homens. Deu para você entender? Então, provavelmente, Deus, eu não estou aqui batendo o martelo, tem vários teólogos que concordam comigo nisso e eu concordo com eles, certo? Provavelmente Deus, no Apocalipse, fez uma demonstração para João e para que ele transmitisse aos que estariam ouvindo naquela época e para que nós entendêssemos hoje, toda a humanidade entendesse ao longo de toda a história, que ele é o único Deus verdadeiro e que aquele mesmo Deus que destruiu um templo pagão e que confundiu a língua da humanidade, e esse templo era em homenagem a essas 4 entidades pagãs, então ele fala como se fossem anjos presos ao rio Eufrates. Por que isso? Porque o rio Eufrates, Babilônia era na margem do rio Eufrates. A torre era em Babilônia. A torre desmoronou, o Deus dos céus que reina sobre toda a terra e todos os céus, destruiu o monumento que os homens estavam fazendo para ficar mais próximo dos deuses. E como os deuses mais adorados eram esses aí, o chefão Marduk e os outros, né, Dankina, Nergal e Madi, então é considerado que esses anjos caídos ficaram realmente presos ali, sem adoração alguma, ali na Babilônia. O templo que era para ser feito para adorá-los e receber orientações deles foi destruído.
apenas Deus está mostrando aos homens incautos e que criam deuses, né, das suas próprias mentes, que ele é o Deus verdadeiro. E agora ele, em Apocalipse, faz uma referência para que os judeus que entendiam muito bem essas histórias compreendessem, toda a extensão da humanidade até os dias de hoje compreendesse, principalmente os mais sábios, e da agora por diante, até se cumprirem essas profecias de Apocalipse, as pessoas compreendam, certo? Deus é o único Deus verdadeiro, Jeová dos exércitos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o único Deus verdadeiro que destruiu Babel, certo? Confundiu a língua dos homens, espalhou eles por toda a terra, os homens não puderam desobedecer a Deus nesse sentido, e esse é o mesmo Deus que acompanha a história da humanidade. E é por isso que eu não me preocupo nem um pouquinho com essa questão dessa profecia de Apocalipse, certo? Em outro vídeo eu posso até falar sobre essa profecia, o que vai acontecer, se isso é literal, se isso é alegórico, se isso é histórico, se isso é futurista, se isso é pretérito, eu posso falar em outro momento. Mas eu já quero dizer de antemão que eu acredito que essas coisas vão acontecer e a humanidade vai se lembrar, talvez eu até já tenha morrido, porque eu já estou com 71 anos de idade, mas a humanidade vai se lembrar de que eu coloquei esse vídeo aqui no canal A Voz da Bíblia Sagrada e vai entender por que Deus falou dessa forma tão pedagógica, tanto para eles da antiguidade, como para nós hoje, para todas as pessoas e as pessoas do futuro. Tá certo? Ele quer apenas transmitir, pelo menos é isso que eu vejo na pedagogia desse texto, que ele é o único Deus verdadeiro que pode todas as coisas e não há Deus além dele. Tá bom? Então, Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima. E não se esqueça, inscreva-se nesse canal. Neste canal, nós temos mais de 100 vídeos à sua disposição. Então, inscreva-se no canal, com certeza será muito proveitoso para você.